Independente de qual seja o momento que você esteja vivendo, necessariamente toda e qualquer aprendizagem que você faz, ela depende de assuntos anteriores que você tem. Nenhuma aprendizagem acontece do zero. O que você sabe é que a partir do momento em que você tem um conceito, uma informação, algo que você conhece, isso se liga com outras informações e a partir do momento que elas se ligam, elas criam então uma cama que consegue absorver aquela informação que você está recebendo. O que significa que toda aprendizagem ela é associativa. Quanto mais informações associativas você tiver, mais fácil vai ser aprender as coisas. E por isso, você tem que entender como que você faz associações. Se quer saber como que você melhora muito esse nível de conexão, fica comigo até o final desse vídeo que eu te ensino como que você faz para que as associações das informações façam com que a sua aprendizagem fique muito mais rápida. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que você faz para que você tenha associações mais poderosas e aprenda mais rápido, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa que você tem que entender é que o seu cérebro ele tem uma diversidade, uma complexidade muito grande de informações que estão armazenadas dentro dele. Basicamente, quando você tem uma determinada informação, essas informações elas estão agrupadas em informações que fazem sentido. Ou seja, o seu cérebro ele agrupa absolutamente tudo aquilo que é relevante, que tudo aquilo que faz sentido para que facilite as conexões e assim, por meio de associações, uma informação se leve a outra. Digamos que esses pontinhos que estão aqui sejam pontinhos onde cada um deles significa uma informação. E dentro do seu cérebro, o seu cérebro está agrupando eles de uma determinada forma. Então esse pontinho se liga com esse, que se liga com esse, que se liga com esse e assim por diante. Só que aí você tem que ter uma compreensão. Esse conjunto de pontinhos que eles estão associados um com o outro, a gente vai dar um nome para eles de engramas. Só que nem todos os engramas são iguais. Alguns engramas, eles estão muito ricos em pontes associativas. Então todas essas informações eles conseguem se conectar entre eles de múltiplas formas. Em compensação, existem alguns outros engramas que têm bastante informação, mas em compensação as pontes, elas são escassas. O grande detalhe é que esses engramas, a partir do momento em que eles são mais fracos, naturalmente, eles criam associações mais fracas, mais frágeis, mais fáceis de serem quebradas. Em compensação, se você tem engramas muito ricos em pontes associativas, de tal forma que todas as informações elas já foram consolidadas, então você tem um engrama que parece uma teia muito densa, ali você tem conexões mais fortes. Isso é importante porque quando você tem uma nova informação chegando no seu cérebro, essa nova informação que chega no seu cérebro, ela vai se conectar em engramas prévios que você já conseguiu construir. Ou seja, são informações que anteriormente você tinha. Se você tem um engrama, mas esse engrama é um engrama débil, é um engrama fraco, é um engrama que de repente até tem cheio de erros, tá cheio de modelos que são modelos errados que não foram corrigidos previamente, então você se liga a ele, as coisas ou então não fazem sentido, ou então, apesar de fazer sentido, eles são engramas facilmente esquecidos, porque quebrar uma ponte é diferente de quebrar 10 mil pontes. Então, a partir do momento em que você tem esses engramas que são muito fracos, a aprendizagem vai ser mais fraca. E naturalmente você vai ter uma sensação de estar esquecendo mais, de que você não consegue aprender e tudo mais. Em compensação, se você tem engramas mais densos, engramas mais fortes, com mais associações, mais pontes, e uma informação chega mais para se somar àquela ponte, isso significa que a aprendizagem é muito mais forte. Quanto mais você sabe sobre um determinado assunto, mais fácil fica aprender para aprender todas as outras coisas. E por isso, a gente tem uma parada chamada de ciclo virtuoso da aprendizagem. O ciclo virtuoso da aprendizagem, ele é um ciclo pautado em cima de 3 conceitos. Um dos conceitos é o que a gente vai dar nome de raciocínio ou inteligência fluida, que é basicamente a tua capacidade de você fazer interconexões entre informações distintas, ou seja, você tem um conjunto de informações dentro do seu cérebro e você consegue conectar eles por meio do seu raciocínio. Um outro conceito que a gente vai dar o nome de aquisição de conteúdos, que é basicamente a facilidade que você tem de pegar um conteúdo, compreendê-lo e a partir do momento que você compreende, você dá significado para ele e a sua base de conhecimentos que você tem, que é o nosso terceiro elemento. E esse ciclo, ele é chamado de ciclo virtuoso porque eles se conectam como se fosse uma circunferência. E uma das coisas mais legais que tem sobre esse ciclo virtuoso é que essas 3 informações eles se conectam em um duplo sentido. Porque a melhora de uma, ele leva a melhora do outro. E necessariamente a piora de um leva a piora do outro. É basicamente o seguinte: se você tem raciocínios melhores, você consegue fazer aquisições de novas informações mais fáceis. E se você faz aquisições de informações mais fáceis, você acaba criando uma base de conhecimento maior e mais ampla, o que facilita para que depois
depois você tenha raciocínios ainda melhores. Mas se você tem, por exemplo, uma base de informações maiores, você naturalmente vai conseguir fazer aquisições mais fáceis, porque lembra que toda a informação ela é feita por meios associativos. E por conta disso, se você tem maior quantidade de informações que você consegue fazer aquisição, mais você consegue fazer raciocínios mais bem elaborados. E se você tem raciocínios mais bem elaborados, o resíduo disso é fazer com que novos pensamentos surjam e sejam trazidos para você na forma de mais base de conhecimento. Então perceba que nos dois sentidos eles se retroalimentam, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que você precisa entender sobre esse processo é que o estudo, ele é um dos principais efeitos para que você realmente se acabe se tornando muito mais inteligente. E com isso, você começa a entender o porquê que as associações elas são tão fortes. Quanto mais você estuda, mais você tem a condição e mais você tem a capacidade de fazer novas associações e mais novas associações, mais raciocínio e com isso mais base de conhecimento. Associação é tudo para aprendizagem e quem associa mais, aprende mais. Depois que você entendeu que para você aprender mais, você precisa de associações mais fortes, vamos estabelecer aqui quais são as melhores técnicas de associação. E não tem como começar a falar sobre melhores técnicas de associação sem falar sobre exatamente as duas que vão fazer com que você tenha as melhores associações possíveis. Elas são unir, basicamente, a prática de lembrar com a revisão espaçada. Se você quer lembrar de todas as coisas e você quer aprender mais rápido, você tem que entender que a prática de lembrar e a revisão espaçada são os dois conceitos mais importantes de todos. A prática de lembrar é basicamente você conseguir tirar a informação de dentro para fora, ou seja, não é sobre o que você coloca para dentro da sua cabeça, é o que você tira com suas próprias palavras, é aquilo que você entende sozinho, é aquilo que você raciocina sobre. E já a revisão espaçada é a capacidade que você tem de recuperar uma informação que ela foi trazida anteriormente, ou seja, a partir do momento que você aprendeu, ela não vai ficar lá para sempre. Se você não utilizar ela de alguma forma, seja para aprender novos conteúdos, ou seja, para você relembrar diretamente como que você utiliza aquela informação, naturalmente você vai acabar esquecendo. Quando você faz com que essas duas coisas aconteçam, não só a sua aquisição ela vai ser melhor e mais acurada, mas também ela vai fazer com que as informações que você já tenha, elas se perdurem por mais tempo dentro da sua cabeça. E naturalmente a sua aprendizagem ela vai acabar se tornando muito mais fácil. E por isso que revisar é extremamente importante, assim como você fazer a prática de lembrar é extremamente importante. Não tem como a gente falar de melhores principais técnicas, quais são os melhores jeitos de você fazer associações, sem antes de falar de prática de lembrar e revisões passadas. A segunda coisa que vai fazer com que melhore muito os seus níveis de associação é basicamente você fazer uma prática que a gente chama de prática elaborativa. E essa prática elaborativa ela é muito bem traduzida quando a gente faz mapas conceituais. Só que a grande verdade é que a maioria das pessoas utilizam mapas conceituais para traduzir uma informação como elas tivessem que traduzir literalmente uma informação que foi trazida para você. Sendo que o grande benefício da elaboração é que não seja exatamente com as palavras do autor, mas que seja com as suas próprias palavras. É você escrever exatamente como que você criaria a linha de raciocínio em cima daquilo que está pautando para ti. Isso é muito poderoso porque naturalmente os seus pensamentos se conectam com outros pensamentos. E lembra sobre aquilo que eu disse para você? Aquelas pessoas que têm gramas mais complexos, mais densos, aquelas pessoas que têm pontes associativas mais ricas, que conseguem fazer com que informações diferentes sejam conectadas entre elas, naturalmente vão ter raciocínios melhores, em gramas mais fortes, aprendizagem mais fácil. A elaboração, que é essa prática de você colocar com suas próprias palavras, dentro de um mapa conceitual, dentro de um texto, dentro de um resumo, uma coisa onde você consiga se explicar exatamente o que você entendeu daquilo e em cima disso você criar hipóteses, você criar perguntas, esse vai ser um dos primeiros caminhos para que você consiga criar processos de associação muito poderosos e naturalmente fazendo com que você esqueça mais lento. Outra coisa que você pode fazer para aumentar muito o seu nível de associações e com isso você fazer com que as informações elas sejam aprendidas de uma forma muito mais fácil é você fazer com que aquele seu conteúdo que você está tentando aprender seja exposto em vários contextos diferentes. Uma dica que eu dou para quem está querendo começar a aprender bastante sobre ciência da aprendizagem é não se paute apenas em um único livro. Pegue vários livros. Por exemplo, tem um livro do Fixe o Conhecimento do Peter Brown e do Harry Rodger e do Mark McDaniel, que é um livro excelente, um dos melhores livros que eu já vi, mas você também pode pegar livros como, por exemplo, é o caso do livro da Barbara Oakley, ou então é como, por exemplo, o livro do Hector Ruiz Martins, ou então é o livro como, por exemplo, do Stanislas Dehaene, que é Assim que Aprendemos. Então, assim, a gente tem diversos livros que você pode se pautar para aprender um pouco mais sobre a ciência da aprendizagem, e todos eles vão ter vários ganhos, mas uma das grandes vantagens é que você vai acabar se expondo a uma variedade de contextos muito grandes. Inclusive, é nessa lógica da variedade de contextos também que acaba fazendo com que as resoluções de questões elas sejam um dos elementos mais poderosos que você tem para você criar novas associações. Porque o que as questões vão fazer, principalmente quando você se expõe a questões em contextos diferentes? Naturalmente, o que você vai ter que fazer é que, com aquilo que você sabe, colocar as informações dentro de situações distintas vai naturalmente solidificar as
as informações. Aquele que se coloca mais para resolver questões, naturalmente vai acabar aprendendo mais. Uma outra coisa que você pode fazer para aumentar muito a quantidade de associações de informações que você tem é você criar analogias em relação ao conteúdo que você quer aprender. Eu aqui no canal, eu tento fazer analogias o tempo todo. Eu tenho um vídeo aqui onde eu tento mostrar para as pessoas que aprender se parece muito com o processo de se alimentar. Um outro vídeo aqui que eu mostro para as pessoas que a visualização perfeita, ela parece com a lógica da vitrine. Cada uma das vezes que você cria uma analogia nova, você está criando uma associação nova que você tem com aquela informação que você está tentando aprender. E muitas vezes o motivo pelo qual você lembra de um determinado assunto é por conta da analogia. E naturalmente fica muito mais fácil lembrar das coisas. As analogias, elas podem ser uma outra forma muito poderosa de você criar associações muito fortes e com isso você não esquecer. Uma outra forma que você tem de criar associações mais poderosas é criando acrônimos, porque por meio dos acrônimos, que basicamente são, por exemplo, querer listar uma lista de palavras e você pega, por exemplo, as iniciais de cada um deles, você junta elas e forma uma palavra, você está criando uma pista que favorece com que você lembre ela depois. Eu, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui que eu mostro para vocês o meu método, que é o método perene de aprendizagem, que é o sistema, que é muito bom. Ele é um acrônimo que mostra para você como que funcionam as etapas do nosso estudo. Ou então você pode criar musiquinhas, onde essas musiquinhas elas facilitam para que você consiga lembrar da informação por meio de algo que seja um pouco mais ritmado. E se você gostou de um desses métodos que fazem com que a gente melhore muito as nossas associações das informações, diz para mim aqui no comentário qual deles que você ficou mais interessado em saber, porque aí eu crio um vídeo só para você, para te explicar como que você faz para você otimizar o teu processo, seja por meio de analogias, ou seja pelo processo da elaboração, como que você faz para melhorar muito a associação por meio dessas técnicas. Acredite, melhorar o seu nível de associação facilita muito para a retenção da aprendizagem, facilita muito para a melhora do raciocínio e naturalmente tudo vai acabar ficando mais fácil de aprender e com isso você vai aprender muito mais rápido. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.